pessoal, tudo bem? Bom, vamos lá então para a nossa primeira aula de economia. Tá? A gente vai falar algumas noções básicas, entender um pouquinho sobre a economia, como que ela funciona. Bom, primeira coisa, uma definição então do que é economia, né? As teorias, princípios e modelos que lidam com o funcionamento do processo do mercado são denominadas economia. Ela tenta explicar como que a riqueza é criada e distribuída nas comunidades, ou seja, como que um determinado grupo de pessoas cria riqueza e distribui ela, né? Como que as pessoas alocam seus recursos, que são escassos, e possuem vários usos alternativos. E outras questões que surgem ao lidar com os desejos e necessidades humanas. A gente vai ver que quando nós falamos de economia, tudo que nós falamos está ligado, né, aos desejos e às necessidades do ser humano. Ou seja, se eu tenho um determinado desejo, eu tenho o desejo de ter essa caneca, por exemplo, eu vou ter que abrir mão de uma outra coisa, certo? Por exemplo, nesse caso aqui, eu trabalhei, eu abri mão do meu tempo, eu dei o meu tempo para alguém, essa pessoa me deu dinheiro e eu peguei esse dinheiro e fui lá e troquei por essa caneca que era o meu objeto de desejo, tá? Então, cada coisa a gente vai entender que a economia ela se baseia basicamente nisso, tá? Eu preciso entender como que funciona tudo isso. A economia ela busca entender como que uma comunidade ganha dinheiro, como que as pessoas ganham dinheiro, como que as pessoas distribuem esse dinheiro, como que com o dinheiro que eu tenho eu consigo comprar isso ou aquilo, como que algumas pessoas não conseguem nem suprir o básico que elas precisam. Por quê? Porque elas não ganham o dinheiro que chega para comprar aquilo. Por quê? Porque tudo, gente, existe um limite, uma certa escassez, né? Exceto o ar, exceto o sol, todas as outras coisas elas têm uma certa escassez. Ou seja, eu não consigo ter comida para todo mundo. Eu vou ter que o quê? Eu limito. Então, quanto mais limitada for a coisa, maior é o que eu vou ter que dar em troca, tá? Vamos só para a gente entender aqui um pouquinho de introdução à economia. A economia ela lida basicamente então com isso daqui, tá? Como atender às necessidades e os desejos humanos, entender, né, estudar esses desejos humanos. Ou seja, quando eu tenho uma coisa que é muito desejada, eu preciso o quê? Eu tenho mais concorrência para ter aquilo. Por que o ouro é tão caro? Por que o diamante é tão caro? Por quê? Eu tenho pouco ouro, não é que eu tenho pouco, eu tenho uma quantidade limitada de ouro, eu tenho uma quantidade limitada de diamante, e as pessoas que têm o desejo de ter aquilo, elas vão ter que o quê? Abrir mão de mais coisas. Por quê? Porque a gente tem recursos limitados. Se não fosse assim, se eu não tivesse um limite de ouro, por exemplo, no mundo, todo mundo, ele não teria valor, certo? Por quê? Porque todo mundo tem, então não tem valor. Concordam? Por exemplo, o ar. O ar tem valor? Tem valor, né? A gente não consegue viver sem. Mas eu tenho bastante ar por aí, então eu não estou cobrando ainda, né, para as pessoas respirar. Eu não cobro para as pessoas respirar, elas podem respirar de graça, elas podem sentir o ar puro de graça. Por quê? Porque eu ainda não tenho um limite disso, né? Exceto ar e sol, o resto é limitado, desculpa. Bom, mas eu quero tomar sol na praia de, sei lá, na tal praia no metro quadrado ali X. Aí o que eu estou ocupando é o espaço. Eu não estou cobrando para a pessoa ter o sol, tanto é que ela vai lá num dia de chuva, ela vai pagar também para estar naquele local, porque aquele local é limitado. O dinheiro é limitado, por quê? Porque o nosso tempo é limitado. Se eu simplesmente colocasse mais dinheiro em circulação, poxa, aí todo mundo tem dinheiro, todo mundo pode comprar tudo. Aí o que vai acontecer? Eu vou ter que ter muito, muito, muito dinheiro para comprar aquelas coisas, certo? Como que funciona? Então, tudo isso ele é liderado
por uma determinada coisa, que é oferta e demanda. Por exemplo, tem coisas que são escassas, mas que ninguém quer, né? Vamos colocar aí, sei lá, um produto aí que é escasso, ok, é limitado, mas ninguém está querendo muito aquilo. Não é um objeto de desejo, um objeto de consumo tão grande, tá? Que isso, né, nos demonstra? Que sempre que a gente tem uma relação de oferta e demanda, eu vou ter o quê? Eu consigo ofertar. Vamos supor uma safra, tá? Uma determinada safra de produto lá que eu tive pouca produção. Então vamos supor, eu tive pouca produção de milho, de soja, de não sei o quê. Eu tive pouca oferta. Eu consegui colocar pouco desse produto no mercado. Logo, se eu tenho pouca oferta, mas a minha demanda, eu não vou falar assim, olha, pessoas, a partir dessa safra vocês, né, a partir dessa safra vocês comem pouco, porque, sei lá, a condição climática não foi favorável e a gente não conseguiu produzir tanto alimento, tá? Eu não tem como eu falar isso. Eu vou falar o que, olha, pessoal, eu tenho pouca oferta de produto, porque minha safra não foi boa, mas a demanda continua a mesma. Então, o que vai fazer? Eu vou subir o preço para quê? Para que a demanda que só consiga adquirir esse produto quem consegue dar mais recurso, certo? Então, tudo está ligado à oferta e demanda. Quando a gente tem poucos produtos, eu tenho pouca oferta, mas eu tenho demanda, eu tenho bastante gente querendo. Por exemplo, um iPhone novo, quando ele lança, né? Por que ele é tão caro? Porque até então eles não conseguiram produzir tantos daquele produto. E as pessoas querem, tem pouco, mas eu tô disposto a pagar mais. Por quê? Porque eu tenho demanda para aquilo, existe muita demanda para aquilo, as pessoas conseguem né, ter uma certa exigência que aquele produto venha mais rápido, tem uma certa necessidade. Acho que esse seria algo ideal aí. Então, gente, economia é basicamente isso, é entender exatamente isso. Por que algumas peças têm uma produção limitada de coisa? Por quê? Porque você vai colocar pouco produto, pouca oferta, mas a tua demanda você faz crescer. E quanto maior for a demanda e quanto maior for o desejo que as pessoas têm daquilo, mais caro vai ser esse produto, mais eu vou ter que dar em troca alguma coisa por esse produto, certo? E para isso, para facilitar essa troca de coisas, né? A gente sabe que desde a história lá, né? O pessoal antigamente fazia escambo. Então, eu começava, eu tenho, né? Um exemplo aqui, lógico, isso aqui não existia na época. Mas eu tenho essa xícara e tenho esse fone de ouvido. Eu tenho essa xícara, mas eu quero muito esse fone de ouvido. Então, peraí, eu quero trocar esse por esse. Não, esse daqui é mais escasso. Eu tenho mais gente querendo. Então, esse daqui eu te dou. Só que eu quero, ao invés de uma xícara, eu quero 10 xícaras, né? E também, sem contar que naquela época, né, começou a ficar difícil as pessoas entender, peraí, quanto que vale isso? Não, eu troco isso por isso. Tá, mas eu não quero isso. Na verdade, eu quero isso. Então, eu consigo trocar esse por aquele e aquele pelo outro e assim por diante, né? Então, quando a gente colocou dinheiro na jogada, quando a gente colocou o papel na jogada, ficou mais fácil. Aí vocês podem falar, Gra, mas as criptomoedas agora não existe o papel. Não existe o papel. Mas o valor que uma criptomoeda tem e o porquê que uma criptomoeda hoje em dia está valendo tanto. Porque eu tenho uma produção finita. Eu produzi uma quantidade X de criptomoedas e quem tem, quem não tem, tem mais. É aquilo e pronto. Agora, se eles começarem a jogar mais criptomoedas, aí vai perder valor, tá? Bom, então, relação oferta e demanda, tudo tá baseado na necessidade e desejo que as pessoas têm, tá? E daí tem aquela pirâmide de Maslow, que em alguma oportunidade eu vou colocar para vocês, que primeiro eu tenho as necessidades básicas. Eu tenho a necessidade de comer, dormir, ter segurança, né, de ter uma casa, enfim, comer, dormir, me alimentar, ter um teto. Então essas coisas básicas aí, pessoal, elas têm valor, por quê? Porque todo mundo precisa, todo mundo tem necessidade daquilo. Mas então é mais fácil, como todo mundo consome,
Eu vou ter mais demanda? Sim, eu tenho bastante demanda para aquilo, tá? Só que normalmente são produtos que não são tão difíceis de eu conseguir encontrar. Desculpa, né? Por exemplo, o alimento. Ah, o alimento eu consigo produzir mais. Agora é diferente. Diamante é uma coisa indispensável para minha vida? Não. Eu vou comprar um diamante, eu vou comprar uma peça em ouro e tal, se eu tiver já suprido a minha necessidade básica de alimentação, já supri as necessidades ali de bem-estar, de segurança, disso, daquilo, aí eu vou consumir essas outras coisas, né? Mas quando você só tem dinheiro para uma coisa, você vai fazer o quê? Necessidades básicas. Eu vou comer, eu vou ter um teto para dormir, eu vou querer ter essas coisas básicas, certo? Bom, e qual o papel dos bancos na nossa economia? O banco, gente, ele basicamente armazena, ele nada mais, nada menos do que um armazém para o teu dinheiro. Por quê? O que as pessoas perceberam? Elas perceberam antigamente, né, que elas deixavam o dinheiro dentro de casa. Então, deixa o dinheiro lá guardado dentro de casa. Só que se o meu dinheiro está dentro de casa, eu posso perder esse meu dinheiro, alguém pode roubar, alguma coisa pode acontecer, tá? E deixar o dinheiro dentro de casa, então, não é tão seguro. A partir do momento que eu coloco ele em um banco, aquele banco vai cuidar do meu dinheiro, né? O banco cuida. Só que para isso, vamos supor, o meu banco cobraria um aluguel para eu deixar meu dinheiro lá. Mas por que o banco, então, paga juro para mim? Porque eu deixo o meu dinheiro lá guardado. Só que o banco não vai deixar lá o meu dinheiro guardadinho numa caixinha. O banco vai fazer o quê? Vai pegar esse meu dinheiro e vai usar para outras coisas. Como o banco está usando para outras coisas, e daí depois a gente vê que tem uma outra relação aí por trás, o banco vai falar assim: olha, Grazi, eu guardo a tua xícara, né? Vamos supor que a xícara que é o dinheiro, eu guardo a tua xícara, só que eu vou ficar usando ela, tá? Beleza? Eu falo, beleza, pode ficar usando, então guarda pra mim e fica usando. Quando eu quiser ela de volta, você vem e me devolve, beleza? Beleza. E é isso que a gente faz. Só que o banco, o que ele vai fazendo? Ele vai usando a minha xícara, ele vai alugar para um, ele vai fazer um empréstimo, ele vai alugar para o outro, que ele também está fazendo outro empréstimo. Então, assim por diante, ele está lucrando em cima da xícara, no caso do dinheiro, que eu deixei lá. E o que é um empréstimo? Por que o banco cobra juro? O banco cobra juro porque o juro, vamos colocar assim na grosso modo para a gente entender, ele nada mais, nada menos é do que o aluguel que o banco está cobrando pelo dinheiro que ele me emprestou. Ah, eu tenho um desejo de ter tal carro, só que eu não tenho ainda dinheiro para ter esse carro. Então, o que o banco fala? O banco fala assim, olha, Grazi, eu te empresto esse dinheiro. Só que você vai me pagar um aluguel para você ficar usando o meu dinheiro até você ter dinheiro para me devolver. E eu falo, beleza, a gente está fazendo o quê? Uma relação de juros, uma parceria, né, de juros. Então, como o banco me alugou o dinheiro dele, que não era dele, era do carinha lá, que deixou ali para guardar, o banco vai me alugar, só que o banco precisa ter uma garantia de que eu vou devolver, né? Aí, claro, normalmente a gente pode colocar alguma coisa em garantia e tal, mas a garantia que o banco tem, que ele vai ter quando eu ir lá querer o meu dinheiro de volta, o banco me cobra juros. E esse juro, pessoal, ele está muito relacionado com a taxa de inadimplência. Ou seja, se um monte de gente está pegando dinheiro no banco emprestado e não está pagando, o aluguel desse dinheiro vai ser mais alto, que seria a taxa de juros. Se as pessoas estão pagando, tá tudo certinho, tá tudo bonitinho, a taxa de juros é mais baixa. Por isso, há casos em que para um tipo de cliente é uma taxa de juros, para outro tipo de cliente é outra taxa de juros, tá? Por exemplo, servidor público vai pegar um dinheiro consignado. O que é um consignado? O meu dinheiro nem chega a cair no banco, o banco já tira a parte dele. Antes do meu salário cair na minha conta, o banco já tirou a parte dele, tá? O empréstimo dele ali. A taxa de juros é baixa. Por quê? Porque funcionário público é mais difícil, né, de ganhar a conta, né, de ser demitido. Então, ele tem estabilidade. Então, o banco tem uma previsão de que aquele funcionário vai se manter. Segundo lugar,
o dinheiro nem entra para mim. O banco já pega dinheiro direto lá na fonte. Então, como ele tem quase uma certeza que ele vai receber, ele consegue fazer uma taxa de juros mais baixa, certo? Então, é mais ou menos assim que funciona. E quando eles falam daí, gente, de uma nova era, né, de bancos aí que está chegando e tal, que vai ser tudo interligado, o que a economia, né, de certa forma, não tolera, não aprova? Quer dizer, economia, alguns economistas, né, vamos colocar assim algumas questões. Eles entendem que, bom, se eu estou pagando o meu empréstimo certinho, eu estou pagando juro por aqueles que não pagam. Eu estou pagando um aluguel por aquele que não pagou. Poxa, mas aí eu estou pagando, eu sou certinho e estou pagando, e o outro lá que é desonesto e não pagou, não está pagando. Então, a partir do momento que vai se analisar um histórico de cada pessoa, vai ver para cada pessoa especificamente qual é a taxa de juros que vai ser cobrada e tal. Então, é algo aí um pouquinho mais complexo que vem se falando. Mas, enfim, pessoal, a gente já viu aqui que as coisas sobem, né? A inflação, enfim, e as coisas, a gente tem muita relação de demanda e oferta e demanda, relação de desejos, relação de necessidades. A gente já falou um pouquinho aqui, uma pinceladinha sobre qual que é o papel no banco, o que que é o juro, né? Qual que é a função do dinheiro. E outra coisa que a gente tem é micro e macroeconomia. Isso daqui também é muito falado no mundo, nas questões econômicas. A macroeconomia, pessoal, ela analisa todos os indicadores agregados e os fatores microeconômicos que influenciam na economia. O governo e as corporações utilizam modelos macroeconômicos para ajudar na formulação de políticas e estratégicas econômicas. Por exemplo, quando eu estou falando de macroeconomia, eu estou falando do dinheiro que tem dentro de um banco. Todos os bancos, eles têm quanto de dinheiro guardado? Eu estou falando da renda nacional, eu estou falando de quanto, né, que em média as pessoas ganham, eu estou falando do custo de vida, eu estou falando de inflação, eu estou falando de impostos, eu estou falando de políticas fiscais. Por que o governo, por exemplo, taxa algumas coisas com um imposto maior? Por exemplo, o governo não quer que as pessoas fumem. Então, o imposto que ele coloca em cima do cigarro é um imposto alto, certo? Para quê? Para elevar o preço do cigarro para as pessoas não fumarem. E também por entender que cigarro é algo que não é primeira necessidade das pessoas, tá? Por exemplo, feijão, arroz, primeira necessidade. Então, ele tem a comida em si, ela vai ter um imposto um pouco menor. Remédio, deveria ser zerado, né? Mas enfim, tem um imposto um pouco menor. Antigamente, eu não sei se vocês vão lembrar, mas o governo colocou ali, baixou ou quase zerou um determinado imposto para linha branca, ou seja, para geladeira, fogão e tal. O que o governo queria com aquilo? O governo, através da macroeconomia, fez aquilo, né? Diminuiu aquele imposto porque ele queria que as pessoas trocassem a geladeira dentro de casa que estava consumindo muita energia. Então, através desses impostos, isso é uma questão macro, é uma questão por fora, é uma questão global. Por exemplo, quando ele coloca lá o Minha Casa Minha Vida, ele está fazendo o quê? Ele está, através de uma política macroeconômica, regulando para que as pessoas tenham dinheiro para comprar uma casa, para que as pessoas consigam comprar uma moradia e assim por diante. Tá? Então, macroeconomia é algo maior, é algo que envolve tudo. A questão de dólar, por exemplo. Será que eu, Grazi, consigo sozinho ou ali na minha empresa diminuir ou baixar o dólar, diminuir, aumentar o dólar? Não. Por quê? Porque o dólar é uma questão, essas moedas, né? São questões macroeconômicas. E microeconomia é o quê? É aquilo dentro da minha empresa. Faltou um T ali, né? Ó, microeconomia envolve o estudo e comportamento econômico das unidades individuais de economia, como uma pessoa, uma família, uma empresa, uma indústria, e não da economia agregada, né? Que é aquela economia geral que todas essas empresinhas vão trabalhar, que todas essas pessoas vão juntas trabalhar para gerar um dinheiro, é macro. E micro é aquela coisa menor. Por exemplo, é a teoria econômica dentro de uma empresa. É uma procura por uma mão de obra, por exemplo. Eu
eu tenho pouca oferta de médicos no mercado, por isso o salário do médico é maior, tá? Mas quanto que eu tô pagando para aquele meu funcionário? Fatores ligados à produção. É ali dentro da minha empresa, quanto que me custa para fabricar isso? Quanto que custa? Ah, eu tô perdendo, sei lá, eu fabrico, mas eu tô tendo defeito na minha linha de produção, eu tô perdendo, deixando de ganhar, eu tô com os meus funcionários que não estão vendendo. Isso são questões microeconômicas ali da economia interna. Ah, eu não consigo me organizar financeiramente. Eu, Grazi. Ah, eu, Grazi, uma questão microeconômica. A partir do momento que começa a se analisar os impostos que eu pago e tal, uma questão macroeconômica, certo? Claro que a macro influencia na micro, né? E várias microeconomias formam uma macroeconomia, né? Vão junto, aí ser algo maior, certo? Bom, gente, a nossa aula então de hoje era mais ou menos para fazer essa introdução bem básica, bem simplificada, tá? Para que nós possamos começar aí a entender quando a gente fala de economia, o que significa, o que não significa. Isso daí inflação não tem nada a ver comigo? Tem sim, tá? Quando a gente fala em inflação, quando a gente fala em em aumento do dólar. Graças, o que aumento do dólar tem a ver comigo? Nem viajo para os Estados Unidos. Não tem nada a ver com viajar ou não viajar para os Estados Unidos. Por que os carros estão tão caros? Por que tudo, né? O alimento tá caro? Porque qualquer produto que tu pegar, qualquer coisa, alguma coisa vai vir de fora. Hoje em dia, a gente não tem mais uma produção só nacional. Ah, mas o produto que veio aqui dentro é nacional. Ok, mas talvez a embalagem veio de fora, essa embalagem é cotada em dólar e assim por diante. Então, gente, a economia não tem como a gente não querer pensar em economia. Ah, eu não gosto de dinheiro. Hello, dá pra mim, né? Todo o dinheiro que você tem. Mas eu tenho que ter uma noção de como funciona tudo isso, tá? Então, gente, essa nossa aula introdutória que eu tinha para falar era isso. Espero que vocês pensem um pouco, que vocês comecem a olhar para os jornais, para notícias aí, quando fala de economia, com um olhar um pouco mais, poxa, subiu isso, fez aquilo, o que será que isso vai refletir em mim? O dinheiro, nossa, o real não está valendo mais nada. Poxa, significa que eu vou precisar ter mais real para comprar a mesma coisa. Inflação, taxa de juros, isso tudo a gente vai desmistificar ao longo das nossas aulas, mas só para a gente ter uma noção que quando a gente fala nesses pontos aqui, tudo tá ligado aos desejos e às necessidades humanas. Se eu não tivesse necessidade de ter comida, de ter luz, de ter água, de ter um lugar para morar, de ter não sei o quê, poxa, se as pessoas não tivessem, não precisassem disso, não teria que ter dinheiro, não precisaria ter dinheiro, não precisaria ter banco, não precisaria ter juros, não precisaria falar em economia, não precisaria falar em microeconomia, certo? Mas não. Então não tem como a gente falar de pessoas sem falar de economia. Ok, gente? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Na verdade, ela foi mais para colocar um pouco de dúvida. Dúvida não. Colocar um alerta para que a gente comece a se atentar um pouco mais para esse lado aí, que muitas vezes a gente deixa de lado pensando que não, eu não gosto de economia, não tenho nada a ver com isso. Tem sim. Por quê? Porque você colabora para o aumento das coisas. Pois é, quando a gente quer alguma coisa, né, a gente tem necessidade, a gente tem um desejo daquilo, a gente aumenta para aquele preço subir. Se ninguém quisesse, por exemplo, se ninguém lançar um iPhone 13, não temos, né, mas gostaríamos. Ninguém quer o iPhone 13, cara, o preço dele ia baixar. Mas daí eu queria. Pois é. Aí ninguém quer, o preço baixa. A partir do momento que todo mundo quer, o preço sobe. Beleza, gente? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Até mais!